E aí, como passou pela lua cheia em Áries, que mexeu muito com todos nós, né? Felizmente, nessa semana, na quinta-feira, exatamente às 5 da manhã, nós temos uma lua minguante que é para desinflar, desinflamar, esfriar e eliminar, né? A lua minguante fazer esse processo e a gente vai ter um ritual específico para esse dia, quinta-feira. Essa é uma semana com uma poderosa novidade, que é o Sol entrando em Escorpião na terça-feira. E aí a gente entra naqueles processos de cura, de olhar para as nossas feridas, olhar para nossas sombras e nos curar. Então, isso tudo a gente vai falar desde agora. Lembrando que no finalzinho nós temos nosso conselho do tarô para os 12 signos. Semana cheia de movimento. Estão vendo aqui, ó, tem uma gravura de Escorpião, né? Essa mulher de cabelo ruivo. Escorpião é um signo cheio de poder. Nós temos os 12, então não vire a cara para Escorpião ou nenhum deles. Antes de mais nada, eu sou Jaqueline Cordeiro, seja bem-vindo ao canal Jaque Astróloga. Se você não está inscrito, se inscreva, porque a partir de agora, até o final do ano, a gente vai ter muitos vídeos aqui. Vamos falar de uma lua muito importante no dia 1º de dezembro, que é uma lua nova em Escorpião, que é inclusive um portal de cura, cura física, tá? E nesse dia eu vou estar lá no Balaco, né, contando um tanto de novidades que a gente tem. Depois a gente tem um portal em novembro, 11/11. Enfim, e aí já é final de ano, vou falar bastante das mudanças que temos, mas vamos voltar para essa semana, que é uma semana importante nos processos de cura e de eliminação, tá bom? Então fica aí e também clica no sininho, dê um joinha, faça comentários, faça críticas e faça sugestões, tá certo? Lembra que tem o Instagram Jaque Astróloga, também com muito conteúdo. Então vamos falar, a segunda-feira começa com uma lua em Gêmeos, que faz conjunção com Júpiter. Então, segunda boa, animada, de conversar, de trocar figurinhas, de enxergarmos o copo quase todo cheio, de um otimismo, que isso pode ajudar naquelas pessoas que estão buscando soluções para suas questões e às vezes conversando com outras pessoas tem insights, tem ideias, tá? É uma lua, a segunda ela traz um dia movimentado, não só de ideias, de falar, de gesticular, de ver pessoas. Eu acho muito positivo quando a lua está em Gêmeos, porque Gêmeos é leve, é fluido, é versátil, é jovial. E essa lua em Gêmeos faz ali um trígono com o Sol, que está em Libra, está se despedindo de Libra, né? E isso significa que você tem uma capacidade de equilibrar o seu lado Yang, o Sol, a coragem, e o seu lado Yin, que é a Lua, os sentimentos, as emoções. Isso é ótimo, tá? Aí, na terça-feira, dia 22, o Sol... Não, vamos começar, eu vou fazer na ordem cronológica. O Sol, que está nos seus últimos minutos de Libra, faz uma quadratura com Plutão. Então, exatamente, se você puder, e aí precisa ser nesse horário, 11h15 da manhã, você faz isso que eu vou te sugerir fisicamente, mas se não der, já que não dá, porque eu estou no trabalho, porque eu estou no trânsito, faça mentalmente. Terça-feira, dia 22, 11h15 da manhã, quando o Sol quadrar Plutão, você vai fazer uma eliminação da sua vida, tá? Esse é um aspecto que ele fala da gente olhar para aquilo que não é legal nosso, para as nossas sombras, sabe? Para aquilo que a gente varre para debaixo do tapete. E aí, o que eu sugiro nesse dia, tá? Ó, vocês estão vendo? Una! Eu moro num bairro que tem muitos bichos e eu estou morando de frente para uma praça, porque a minha casa está em reforma. E domingo é aquele dia que passa muitos bichos e eu estou gravando nesse domingo.
Então vamos lá. 11 horas e 15 minutos, se puder fisicamente, escreva uma lista daquilo que você vai deixar em círculo no sentido anti-horário. E na magia, o que eu vou eliminar, tirar, deixar, eu trabalho no sentido anti-horário. Então, vamos dar um exemplo aí, tá? Então, assim, pode ser, eu deixo o cigarro, eu deixo a autossabotagem, eu deixo a procrastinação, eu deixo esse relacionamento com fulano de tal que me machuca, eu deixo o medo de ser feliz, eu deixo, sabe, a gastrite, eu deixo o vício por álcool. Vai escrevendo, e aí acabou de escrever, queime com fósforo, tá? Acabou de escrever o mandala no sentido horário, queime com fósforo, sopre esse papel numa grama, numa árvore, numa planta e agradeça, porque isso foi manifestado. Não dá para queimar física. Eu vou queimar no meu caldeirão. É claro que eu tenho um caldeirão de bruxa, que é um caldeirão de ferro, que você compra nas casas de Umbanda. Tem desde esse tamanho até, depende do seu bolso. O que vale é um caldeirão. Eu sempre faço essas manifestações dentro do meu caldeirão. Daí, se não dá para fazer fisicamente, mentalmente, você está escrevendo no anti-horário tudo aquilo que você deixa. E aí depois você está visualizando o fósforo, o papel e queimando. Porque aí, olha, você vai trabalhar com as 3 funções do cérebro. Primeiro, que você vai ver você escrevendo e queimando. Isso é o seu cérebro visual. Depois você vai ouvir o fogo, né, crepitando, é o seu lado auditivo. Depois você vai sentir aquele papelzinho que está começando a esquentar porque está chegando perto do seu dedo, mas você vai soltar antes, que é o sinestésico. Está trabalhando com as 3 funções de programação neurolinguística. E eu não sei se vocês sabem, se eu contei, mas eu me formei em maio como programadora neurolinguística com a Clô Guilhermino, que é uma das melhores profissionais de PNL no Brasil e no mundo. Então, hoje, no meu trabalho de astrologia, particularmente, eu coloco a PNL também. Nos oráculos, é mais complicado, a não ser que a pessoa viesse com mais regularidade. Mas PNL é algo que mudou, abriu uma porta diferente, virou uma chave na minha vida, e eu recomendo para que vocês procurem a respeito, leiam, façam cursos, enfim, porque realmente muda a crença, sabe aquela crença que você tinha de 6 experiências que você teve na infância, que toda vez que você entrava na água acontecia alguma coisa, e aí você cria uma crença, depois de 6 experiências, que a água é perigosa, porque você afoga, e é só uma crença, e aí a gente trabalha inclusive isso, que são fobias, tá bom? Então, guardou, gente, dia terça-feira, 11h15, isso que eu tô falando é magia, manifestar. Aí, às 19h14 da terça-feira, o Sol entra no signo mais profundo do zodíaco, que é Escorpião. 30 dias de cura, de mergulho interno, de olhar para a sombra e resignificar. 30 dias que nós temos a capacidade de iluminar algo que às vezes a gente acha que é feio. Escorpião é um signo, é o 8º signo do zodíaco, ele é de água e ele é regido por Plutão. Então, Escorpião tem uma capacidade de morrer e renascer todos os dias. Veja em qual casa que você tem Escorpião no seu mapa, porque é lá que o Sol vai iluminar por 30 dias e é lá que você vai manifestar toda a sua força, porque Escorpião é o signo mais forte e resiliente. A capacidade de superação desse signo não existe em nenhum outro, além de que é bruxo, não é? O Escorpião, ele lê nas entrelinhas, ele está num lugar silencioso e ele lê os olhares, a mão que está tirando cutícula nervosa, o pé que está tocando no chão, ele lê as energias e ele sabe, ele não precisa de
palavras. Escorpião gosta do discreto, dos bastidores, de ficar na moita. Você quer acabar com uma pessoa de escorpião, é expor, sabe? Numa reunião, no meio de uma reunião, você vai falar assim, eu quero falar do meu amigo X, que é escorpião, ele vai te odiar pro resto da vida, sabe? Não jogue as atenções para cima dele, ele não é leão, ele não quer luz, assim, ele não quer os holofotes. Há uma necessidade de intimidade, de discrição. Por isso que escorpião rege, sabe o quê? Na nossa casa, no Feng Shui, escorpião rege o banheiro. Que lugar mais íntimo e secreto do que o banheiro, não é? Então, fica aí essas dicas para vocês, tá? E daí, por 30 dias, o Sol em Escorpião te ajuda a eliminar. Escorpião, ele tem uma energia realmente muito forte com a lua minguante, que é a capacidade de olhar o que não serve e eliminar. É essa história que a gente tem muito forte. Escorpião é o cirurgião. O cirurgião, ele toca naquilo que não presta, que precisa ser tirado, e ele faz a cirurgia, e é claro que aquilo causa, né? Fazer uma cirurgia é sempre algo que mexe muito com a gente, mas ele está tirando aquilo que não serve mais. É isso que escorpião faz. Às vezes, um conselho que um amigo de escorpião nos dá, ele é poderosíssimo, porque ele está ali vendo, às vezes, o que você não está conseguindo enxergar, tá bom? Então, tem isso aí. Aí, na quarta-feira, dia 23, dia tenso, azedo, a lua tá em Câncer, estamos super emotivos, sabe? Sabe as montanhas russas dos parques de diversões? Você tá lá em cima, lá embaixo. É uma coisa, ela faz uma quadratura com Quiron. Então, assim, as feridas, esse é o dia que o macho tóxico tem problema com mulheres. Então, aquelas falas babacas que a gente ouve de alguns homens e às vezes de mulheres muito machistas, sem nenhuma sororidade. E essa lua faz uma conjunção com Marte, então é tenso. E eu vejo uma tensão particular com mulheres. Me preocupa esse dia, essa quarta-feira 23, com a violência, com o feminicídio, com aquela coisa que, sabe, lugar de mulher na cozinha, essa coisa ridícula e retrógrada que a gente ainda vê em muitos homens, mas em muitas mulheres também. Às vezes eu atendo mães que elas me contam sobre orientações que elas dão para os meninos, filhos, né? Que eu falo, gente, mas isso aqui você está criando um monstrinho, é isso que você está fazendo? Liga. Quinta-feira, lua minguante às 5 da manhã. Quinta-feira é dia de eliminar, fechar, tirar, esvaziar, cortar. Dia de cortar cabelo detonado, cortar plantinha que tá ali doentinha, sabe? Corta e poda total. Dia de demitir alguém que não está funcionando na sua empresa, de conversar e terminar um relacionamento que não vai para frente, dia de fazer um jejum intermitente, né? Aqueles jejuns assim de muitas horas ou só de líquidos para perder peso, dia de cortar o cigarro, o sal, a açúcar, o bombom. Lua minguante, o primeiro dia, ela tem um poder da gente entender que aquilo não funciona mais. Quinta-feira é dia de trabalhar nos bastidores, tá? Olhar tudo que você plantou na nova e colheu na cheia. E não funcionou, então não insista. Coloque no papel tudo aquilo que vai para frente e o que não vai ficar. É isso que a gente faz num dia de lua minguante. Dia excelente, qualquer horário da quinta, a partir das 5 da manhã, de tomar um banho de arruda, ou um escalda-pé de arruda, sabe? Que dá aquela limpeza mesmo. E aí, na sexta-feira, dia 25, lua em leão, a gente, vermelhinho, adoramos vermelhos e dourados, dia de ver e ser visto. Estamos animadíssimos, então sexta-feira com um pique, né? Porque ela faz um sextil com Júpiter. Sexta é aquele dia bom da gente sair. Mesmo sendo uma lua minguante, a lua em leão, ela nos deixa muito generosos e, sabe, abraça e fala, eu tava com saudade, por que você fica só no WhatsApp comigo? Eu quero te ver, tá?
Sábado, dia 26, a Lua em Leão vai quadrar Urano. E aí, imprevisibilidades, tá? Então, assim, saia com o tempo, porque às vezes um plano que você tinha desmarca e tudo mais. Então, tenha planos A, B, C e D, tá? Para esse dia. Porque quando a Lua quadra Urano, aquilo que foi planejado, em geral, não funciona. E a gente encerra o domingo com uma lua em Virgem, excelente para organizar papel, finanças, limpar o celular de vídeos, de fotos. Sabe aquele WhatsApp que você está que mandam 200 fotos e vídeos, limpa. Organizar a gaveta, armário de mantimentos. Lua em Virgem é para isso. A Lua em Virgem é extremamente detalhista. É um dia bom da gente, inclusive, ir no supermercado e fazer uma compra orientada para saúde, sabe? O que é saudável para a gente? Saudável é mais magnésio, é mais potássio. Você está na menopausa, você é mais 50 mais como eu, então muito cálcio na sua vida. Então é uma lua excelente para isso. Então a gente encerra esse domingo desse jeito. Aí eu vou aqui dar uma embaralhada e vamos dar o conselho do tarô para os 12 signos. Essa aqui, que é diária, está aqui me chamando loucamente. O julgamento excelente, Ariano. Você abre a semana com uma notícia boa, um projeto que você mandou e que fechou, ou que você descobriu que está grávida, ou que a adoção saiu. Pode ser notícias boas relacionadas com família, inclusive, tá? Aí vamos lá, taurinos, o que a gente tem nessa semana para vocês, queridos taurinos? Olha, temperança, semana de ir com calma, mas está com muita proteção. Vai visitar um centro espírita, um centro de umbanda, kardecista, hinduísta, vai tomar um passe, vai na igreja acender uma vela, o anjo está tão perto de você, ouve bastante sua intuição, tá? Tem uma proteção muito boa para você nessa semana aí, taurino. Usa bastante lilás nessa semana, se você puder, taurino. Geminianos, o que a gente tem nessa semana para vocês? Estrela, olha, a estrela tem a ver com sensualidade, erotismo, sexualidade, olha, ela tá nua, fala muito de o norte que você está buscando, que quando a gente olha para o céu, a gente busca a estrela que aponta o norte, né? O norte, nossa missão. Essa é uma semana excelente, ela pode estar com o começo de um novo ciclo, tá, Gêmeos? Para vocês, que delícia, não? Não, vamos lá, cancerianos, o que a gente tem para vocês nessa semana, cancerianos? O pendurado, difícil, complicado, desacelera, autossacrifício, deixar alguma coisa que você queria, mas porque você está percebendo que não está dando certo. Tem uma frustração aí para você, canceriano, não tem jeito, né? O pendurado, ele fala assim, você não consegue se mover desse jeito, então ou olhe de pontos de vista diferentes, tá bom? Leoninos, o que a gente tem para vocês nessa semana? O mundo, o último arcano, a completude, a finalização, o resultado muito positivo para você. Ela fala dos 4 elementos, então uma capacidade de trabalhar com o mental, com o emocional, com o espiritual e com o cognitivo. Muito bom, Leão, essa semana para vocês com o mundo aí. Aí, virginianos, o que a gente tem nessa semana? O Papa olha para o futuro, o Papa ele fala, seja o melhor no que você faz, né? Seja um expert, mas também está falando que você pode contratar um profissional, ou o Papa pode estar falando que você vai contratar aí o padre para o casamento. Ele fala da espiritualidade, de ouvir muito as suas intuições, sabe? É uma semana onde o seu intuitivo está poderoso, tá bom? Isso é Virgem, né? Agora vamos para Libra. A morte não é legal, não é fácil. A morte fala de alguma decepção, algum aspecto. Decepção no sentido de que alguma coisa morre, deixa de existir, sabe? E que causa dor.
É simplesmente isso, mas a morte pode ser física também, tá bom? Librianos, aí para você segura a onda, porque é uma semana mais pesada, não use preto numa semana dessa, tá, Libra? E escorpianos, o que a gente tem aqui para vocês? Roda da fortuna, muito legal. Vem o inesperado, vem o imprevisível, vem algo que não estava no radar, que é muito bom e que vai te virar do 8 para o 80. Isso é positivo para escorpião, eu diria que tem a ver com o afetivo. Sagitarianos, o que a gente tem para vocês? O mago número 1, começar algo novo nessa semana ligado a trabalho, projeto, iniciativas. Você está com dinamismo, está com esperteza, é muito positivo para você, Sagitário. Capricorniano, Torre, decepção, algo desmorona que você esperava. Às vezes, sabe, a desilusão é te tirar de uma ilusão, mas a torre está longe de ser agradável, tá? Então segura a onda que vem pedreira para vocês, Capricórnios. E agora para nós, aquarianos, me conta aqui, quem é de aquário aqui? Nós, aquarianos, o que a gente tem nessa semana? Opa, muito positivo. A justiça fala de uma semana de usar mental. Deixa o coraçãozinho em casa, absolutamente equilibrada, equilibrado, racional, mental. Mas pode ser que você vá concluir um projeto ou que mais que um projeto, que você vai contratar um advogado, um contador, vai entrar com um processo que é muito positivo com relação à justiça. Enfim, coisas com leis, muito positivo para nós, aquarianos. E para encerrar, mas não menos importante, peixes, o eremita. Fica na toca, fica na cova, silêncio, é muito lua minguante o eremita. Observação, silêncio. Pessoas idosas podem ser excelentes mestres, intuição poderosa e revisitar o passado. Às vezes o passado tem informações aí que você está precisando. Então é isso aí, gente. Um beijo muito grande. Semana aqui na quinta minguante, dá uma desinflada e tirar aquela coisa que a gente estava daquela lua bem tumultuada, que foi a lua cheia da semana passada. Um beijo, tudo de bom, tchau.